Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Algoritmos em Grafos, do curso de Ciência da Computação, pelo campus da UFC em Crateús, tá bem? Na aula de hoje, a gente vai estudar duas técnicas de busca ou de passeio pelos vértices de um grafo, conhecidas como busca em largura e busca em profundidade. A busca em largura ela começa a partir de um certo vértice e ela vai buscando, primeiramente, os vértices mais próximos desse vértice inicial e em seguida ela busca pelos vértices que estão mais próximos destes vértices que eram vizinhos do vértice inicial, fazendo uma espécie de busca em camadas no grafo a partir de um vértice inicial. Por outro lado, a busca em profundidade, ela começa a visitar os vértices a partir de um certo vértice, mas ela não encerra a visita até que todos os vértices alcançáveis a partir daquele vértice sejam visitados. E daí, a busca em profundidade, ela vai visitar primeiro os vértices mais profundos a partir de um certo vértice no grafo, começando e encerrando a visita naquele vértice, até que todos os vértices atingíveis a partir de um certo vértice são visitados e, portanto, a visita naquele vértice chega ao fim, tá bom? Então, na busca em largura, existe um momento em que o vértice é visitado, enquanto que na busca em profundidade existem dois momentos, né? Existe um momento em que o vértice começa a ser visitado e existe um momento em que o vértice termina de ser visitado, tá bom? Já que na busca em profundidade faz parte do procedimento de visitar um vértice, visitar todos os vértices atingíveis a partir dele antes de encerrar a sua visita. Bom, a gente tem um pseudocódigo para o algoritmo de busca em largura. O algoritmo de busca em largura recebe como entrada um grafo G e um vértice inicial S. E daí, para todo vértice do grafo, com exceção do vértice inicial, todos eles recebem a cor branca, sinalizando que não foram visitados ainda. Todos eles recebem um atributo D igual a infinito. Esse atributo D vai indicar o momento em que os vértices foram visitados e também um atributo π. Cada vértice recebe um atributo π e π indica o vértice predecessor do vértice U. Ou seja, se o vértice U foi visitado por ser vizinho do vértice V, então o vértice U vai ter como predecessor o vértice V. Após essa inicialização, a cor do vértice inicial S é mudada para cinza, indicando que ele está sendo visitado. A distância é mudada para 0, ou de outra forma, é indicado que ele começou a ser visitado no momento 0, tá bom? E como ele é o vértice inicial da nossa busca, ele não possui predecessor. A gente cria uma fila para determinar a ordem em que os vértices devem ser visitados. Inclusive, isso é um fator que distingue bastante a busca em largura da busca em profundidade. A busca em largura ela é implementada utilizando uma fila para garantir que os vértices mais próximos do vértice inicial sempre serão aqueles vértices a serem visitados em seguida, enquanto que na busca em profundidade é utilizada uma pilha para garantir que sempre os vértices recém-descobertos são os próximos vértices a serem visitados, tá bom?
Pois bem, enquanto a nossa fila não é vazia, a gente remove um vértice da nossa fila e vai começar a visitar aquele vértice. Na verdade, vai começar a visitar os vértices adjacentes àquele vértice. Então, para cada vértice V que é vizinho do vértice U, se o vértice V ainda não foi visitado, então ele começa a ser visitado. O atributo D do vértice V recebe uma unidade a mais que o atributo D do vértice U, indicando que ele foi visitado um momento após o vértice U. Como o vértice V começou a ser visitado por ser vizinho do vértice U, o predecessor de V é marcado como o vértice U e a gente coloca o vértice V na fila. Tá bem? A gente faz isso com cada vértice V vizinho de U. Quando encerram-se os vizinhos de V, na verdade, quando encerram-se os vizinhos de U com cor branca, ou seja, quando encerram-se os vizinhos de U que ainda não foram visitados, então a gente muda o status do vértice U, a gente muda a cor do vértice U para preto, indicando que ele foi completamente visitado. E a gente repete esse procedimento enquanto houver vértices na fila. Uma ilustração disso, a gente tem aqui nesse grafo, a gente começando a visita pelo vértice S. Então a gente tem uma fila com apenas o vértice S, que tem distância 0 para si mesmo, ou que está sendo visitado no momento 0. E nota que ele começa como cinza, afinal ele está sendo visitado. Logo em seguida são colocados os seus dois vizinhos na fila, o vértice W e o vértice R. Cada um recebe o seu atributo D, uma unidade a mais que o atributo D do vértice S, indicando justamente a distância na busca em largura. E agora, em desempate, o vértice W é visitado. Os seus dois vizinhos são colocados. Aliás, os seus dois vizinhos com cor branca são colocados na fila e são colocados tendo como são colocados com a cor cinza e tendo um atributo de distância 2. Nota que após isso, após todos os vizinhos de cor que ainda tem cor branca do vértice W terem sido colocados na fila, ele recebe a cor preta, indicando que a visita no vértice W foi encerrada. O próximo vértice da fila é o vértice R. Então, ele é visitado. O seu único vizinho que ainda não tem cor branca é posto na fila e ele passa a ter cor preta. Esse procedimento segue até que todos os vértices do grafo são visitados. No caso, isso ocorre porque todos os vértices desse grafo do exemplo são atingíveis a partir do vértice S. Tá bem? Como você pode imaginar, é preciso fazer uma quantidade constante de operações de fila para cada vértice, e cada operação de fila custa O de 1, mas também é preciso verificar uma quantidade constante de coisas em relação a cada adjacência, ou seja, em relação a cada aresta. Portanto, a complexidade do nosso algoritmo de busca em largura, ela tem relação com a quantidade de vértices e a quantidade de arestas. Ela é de complexidade O de V mais E, onde V é o número de vértices e E é o número de arestas. Já na busca em largura,
a gente vai visitar os vértices, primeiro os mais recém-descobertos e por último os demais vértices. Como a busca em profundidade ela não encerra uma visita assim que ela encontra um vértice e verifica todos os seus vizinhos, afinal, a busca em profundidade ela verifica um vizinho de um certo vértice, mas ela só vai verificar os irmãos dele após exaurir a busca em um desses vizinhos. Então a gente vai ter dois atributos para cada vértice, para além de cor e predecessor. A gente vai ter um momento em que o vértice começa a ser visitado e o momento em que o vértice termina de ser visitado. Tá bem? Então, para a nossa busca em profundidade como um todo, nota que a gente não vai receber um vértice inicial. A gente não vai receber um vértice inicial porque a busca em profundidade ela vai sempre exaurir todos os vértices do grafo. Como que isso ocorre? Primeiro, a gente inicializa alguns parâmetros para os vértices do grafo. Todos eles começam com a cor branca, indicando que ainda não foram visitados. Certo? E todos eles começam sem um predecessor definido. A gente inicializa a variável time com o valor 0 e toda vez que a gente registrar um atributo de início de visita ou de final de visita, a gente incrementa a variável time. Por fim, para cada vértice do grafo, se a cor do vértice é branca, a gente inicializa um procedimento de visita naquele vértice de cor branca do grafo. Como se dá o procedimento de visita de um vértice? A busca em profundidade ela está desacoplando isso em duas funções porque o procedimento de visita ele é um tanto mais sofisticado. Ele não vai simplesmente observar todos os vizinhos de uma vez. Ele vai utilizar uma estrutura de pilha para observar inicialmente um vizinho e só após exaurir a busca em um vizinho vai olhar para os seus irmãos. Tá bem? Então a gente começa o procedimento de visita do vértice U incrementando a variável time e marcando o começo da visita do vértice U com o valor atual de time. A visita do vértice U começou, então a cor dele muda para cinza. E para cada vértice vizinho de U, se aquele vértice ainda não foi visitado, nem está sendo visitado, ou seja, se a cor do vértice vizinho de U ainda é branca, ele recebe como predecessor o próprio vértice U e inicializa-se a visita do vértice V vizinho de U. Observa que a visita do vértice V ela começou antes da visita do vértice U terminar. Somente após todos os vizinhos de U que ainda tem cor branca forem visitados, é que a gente vai modificar a cor do vértice U para preta, indicando que ele terminou de ser visitado. A gente incrementa o valor da variável time e a gente marca que o vértice U teve a sua visita finalizada no instante de tempo indicado pela variável time. Vamos ver um exemplo de uma busca em profundidade, começando a princípio pelo vértice U. Nota que o vértice U começou a ser visitado no instante 1, logo em seguida foi o seu vizinho V que começou a ser visitado no instante 2,
Logo em seguida foi o seu vizinho Y, que começou a ser visitado no instante 3. Logo em seguida foi o seu vizinho X, que começou a ser visitado no instante 4. E nesse momento, para um certo instante 5, não há um vizinho de X com cor branca. Então, como não há um vértice atingível a partir de X com cor branca, a visita ao vértice X vai ser encerrada sem conter a visita a nenhum outro vértice. Observa ainda que é visualizada a aresta, o arco que vai de X até V, mas o vértice V já foi marcado como estando sendo visitado. Então esse arco de X até V, ele é conhecido como um arco de volta e não vai fazer parte da nossa busca. Logo, o vértice X tem a sua visita encerrada no instante 5. O vértice Y não tem mais arcos a seguir, então a sua visita é encerrada no instante 6. O vértice V já não tem mais arcos a seguir para vértices brancos, então a sua visita é encerrada no instante 7. O vértice U ainda teria um outro arco a seguir, mas esse arco já leva para um vértice de cor preta, um vértice que já teve a sua visita encerrada. Então esse arco ele é marcado como um arco forward, certo? Eu havia dito que o arco de X para V havia sido marcado como um arco de volta, mas em inglês ele havia sido marcado como um backward arc, enquanto que o arco de U para X havia sido marcado como um forward arc, já que no momento em que esse arco iria ser visitado, iria ser percorrido, o seu destino já estava em cor preta. A diferença para um backward arc é que no momento em que o backward arc vai ser percorrido, o seu destino já está marcado em cor cinza. Então, quando um arco vai ser percorrido, mas o seu destino não tem cor branca, ele vai ser classificado de acordo se o destino tem cor cinza, como um backward arc, se o destino tem cor preta, como um forward arc. Tá bem? Então, nesse momento acabaram-se os arcos que poderiam ser considerados a partir do vértice U, e a visita ao vértice U termina no instante 8. No instante 9, então, começa-se a visita do vértice W. No instante 9 começa-se a visita do vértice W. Um dos seus arcos é marcado como um cross arc. E o seu próximo arco, que leva a um vértice de cor branca, é percorrido e o vértice Z começa a ser visitado no instante 10. Observa que como o arco que é um laço sai de Z e vai até Z, tem o seu destino como um vértice já cinza, então ele é marcado como um backward arc. E assim, a visita ao vértice Z termina no instante 11. Acabam-se os arcos a serem considerados a partir do vértice W e a visita ao vértice W termina no instante 12. Tá bem? Novamente, é considerada uma quantidade constante de operações por vértice, assim como uma quantidade constante de operações por aresta ou arco. Dessa forma, a complexidade da nossa busca em profundidade, ela também está relacionada linearmente com a quantidade de vértices e com a quantidade de arestas. Portanto,
Para um grafo com V vértices e E arestas, a complexidade da busca em profundidade é da ordem de O de V mais E. Bom, isso encerra o conteúdo da aula de hoje e a gente se vê na nossa próxima aula. Então, até lá!